Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar nosso mini curso sobre a LOPEB e agora chegou o assunto da posse, né? Posse, o sonho de consumo aí de todos os servidores públicos, principalmente, né, aqueles que foram aprovados em concurso público. Vamos lá, posse, né? O que é a posse, cara? Posse é o ato da investidura de você no seu cargo. Agora, para ocorrer essa investidura no cargo, você passa por um processo longo, né? Por exemplo, primeira coisa, você faz o concurso público. Depois do concurso público, você vai ser nomeado. Tá? Essa nomeação, segundo a Lei Complementar 04, quem está autorizado a fazer isso é o GOV, né? É o governador do estado. Esse cara que faz isso, o GOV, né? Ele tem autonomia para nomear. Depois que você é nomeado, tá? Você tem aí, ó, 30 dias. Esses 30 dias aqui, você vai colocar uma interrogação, que a gente vai explicar para você já, que existe uma particularidade muito importante na LOPEB, né? Depois que você toma posse, o que é o ato de posse? Ó, nomeou no Diário Oficial, publicou, tornou público, então você quer assumir o cargo. Então aqui você vai ter que apresentar toda a documentação, assinar o termo de posse e fazer o juramento, tá? Você tomou posse. Ainda você não entrou em exercício, você não começa a ganhar, só depois do exercício. E no exercício também tem uma particularidade muito grande, né? Por exemplo, na LC 04, o exercício são 15 dias, né? Na próxima aula a gente vai detalhar esse cara para vocês. Na LOPEB, o exercício é em 30 dias, a gente vai falar para vocês aí. Há uma alteração de prazos, inclusive, nessa aula de hoje. Então, hoje nós vamos trabalhar esse assunto aqui, posse, para vocês aí, tá? A gente vai trabalhar esse assunto posse com vocês. O aluno concurseiro aqui do professor Luiz Antônio, ele vai saber isso aqui de cor sorteado. É um concurso público, né? Nomeação, né? Então, vamos lá, essa linha do tempo aqui. Bacana? Vamos lá. Muito fácil, muito bacana, cara. Eu, particularmente, cara, eu adoro dar aula desses assuntos aqui, né? Porque é sempre uma oportunidade de você fixar mais ainda o conteúdo, tá certo? É um assunto aí que tem bastante resultado, ou seja, um assunto que pode ser cobrado na prova, né? Vamos lá, então, seção 2, do título 3º, capítulo 2º, chamado de posse, né? Artigo 13. Posse, olha o conceito de posse, inclusive esse conceito de posse é o mesmo da LC 04. Posse é o ato da investidura em cargo público mediante a aceitação expressa das atribuições de serviços e responsabilidades inerentes ao cargo público, com um compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo da autoridade competente e pelo empossado. Ou seja, o termo de posse, quem assina vai ser a autoridade competente e o empossado. Bacana? Então, é o ato de investidura em cargo público mediante aceitação expressa das atribuições e serviços e responsabilidades inerentes ao cargo público com o compromisso de servir, formalizada pela assinatura do termo de posse, né? Termo de posse que esse cara aí. Bacana, fechou. Artigo 14. Haverá posse nos cargos de carreira dos profissionais da educação básica nos casos de nomeação. Ou seja, o que ele está falando aqui? Os cargos da educação básica são 3, professor, técnico e apoio. Somente através da nomeação, nem haveria necessidade desse dispositivo aqui, mas o legislador quis assim, a gente está explicando para vocês. Temos que voltar lá na aula de nomeação, a gente falou bem sobre isso, né? 15, vem comigo aqui. Atenção, pegadinha de concurso. Se eu fosse o examinador, eu ia cobrar esses assuntos aqui. Olha só. A posse deverá ser efetuada no prazo mínimo de 30 dias a contar da publicação do ato de nomeação no Diário Oficial. Então, aqui, ó, deverá ser efetuado, no mínimo, amarelinho. Marca esse cara aqui. No mínimo, 30 dias. Eu vou fazer a leitura, depois eu explico, porque eu vou explicar para vocês. Vem comigo aqui. Parágrafo 1º.
Então, o artigo 5º, ele trata do quê? Do prazo para o cara. Uma vez publicado o Diário Oficial, qual que é o prazo que o cara tem para apresentar os documentos e fazer o juramento e assinar o termo de posse? Segundo aqui no artigo 5º, no mínimo 30 dias. Aí, por que ele coloca no mínimo? Devido ao parágrafo 1º. Há requerimento do interessado, por motivo de força maior ou caso fortuito, o prazo da posse poderá ser prorrogado por mais 30 dias. Então, no mínimo 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, mas essa prorrogação não é automática, essa prorrogação deverá ser provocada. E quais os motivos? 2, força maior ou caso fortuito. Bacana, ok, né? Isso que está na LOPEB. E aí, professor, e aí começam algumas coisas interessantes aí que o examinador pode estar cobrando. Por exemplo, vamos lá na LC 04, que é a lei geral, tá? A lei geral. A posse ocorrerá no prazo improrrogável de 30 dias, a contados da publicação do ato de provimento. Lei Complementar 04, artigo 16, parágrafo único. Professor, e aí? Vamos lá, é importante para tudo que você está fazendo, olhando olho no olho, uma explicação muito importante para você, cara. Vem comigo aqui. A Lei Complementar 04 é uma lei geral. A LOPEB é uma lei específica. Aí eu pergunto, quando você tem dois dispositivos diferentes que podem ser aplicados, qual que você deve utilizar? Você não pode utilizar os dois nesse caso concreto, você tem que escolher um. Tá? Ou você aplica o geral, ou você aplica o quê? Ou específico. A pergunta é, qual que deve ser aplicado nesse caso concreto? Não só nesse caso concreto, mas em outros casos que nós iremos ver aqui, que existe discordância entre a lei geral, que é a LC 04, com a lei específica, que é a Lei Complementar 50, que é a LOPEB. Então é o seguinte, recordando para vocês, né, lá na Lei de Introdução de Direito do Código Civil, diz o seguinte, regra geral, não somente para essa aula, mas para todo o conhecimento, todo o concurso que você for fazer, você pode levar isso consigo. Sempre lá prevalecer quando existe discordância, tá? Conflito entre as normas, tá? Resolução de conflito entre as normas, sempre irá prevalecer a lei específica. Então, neste caso da LOPEB, não se aplica este dispositivo. Tá? A posse poderá... então, o que acontece? Então, vai se aplicar a LOPEB, é o 15. A posse deverá ser efetuada no prazo mínimo de 30 dias, a contar da publicação do ato de nomeação no Diário Oficial. Há requerimento, no mínimo 30 dias, há requerimento do interessado, por motivo de força maior, ou caso fortuito, o prazo de posse poderá ser prorrogável por mais 30 dias. Né? Então, aí, por mais 30 dias. Né? Então, aplica-se esta situação nesse caso concreto. Né? Vem comigo aqui. Ok, né? Então não se aplica a LC 04. Mas e aí, professor? Olha aqui que diz agora, outro dispositivo da 04, a pergunta é, você vai ter que me responder. Se aplica o parágrafo 2º do artigo 16 da 04 ou não? Vamos ler esse dispositivo. Em tratando-se de servidor em licença ou afastamento por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento, 30 dias. Né? O que é isso aqui, professor? O cara é técnico de apoio educacional. Ele passou no concurso de professor e ele é técnico. Ele foi nomeado. Então, a regra que vale, que é 30 dias no mínimo, podendo ser prorrogado por mais 30 por caso de força maior ou caso fortuito. Só que o sujeito está de licença médica. E aí, professor? Quando que passa a contar? Aplica-se esse caso aqui geral? Sim, aplica esse caso geral. Então, neste caso, olha que questão maravilhosa de concurso. O cara tem que, para responder isso, o cara tem que saber a LC 04 e tem que saber também a LOPEB, que é a Lei Complementar 50. Né? Então, aplica-se esse caso aqui. O prazo de posse, nesse caso concreto, passa a contar com o término do impedimento. Pronto, 10. E aí, prof? Cara, você aprende isso só aqui, meu. Não tem essa não, tá? Ok? Continuando, voltando para a LOPEB. Chega da LC 04. Vem comigo aqui.
No caso do interessado não tomar posse no prazo previsto no caput deste artigo, tornar-se-á sem efeito a sua nomeação, ressalvado o previsto no parágrafo anterior, que é prorrogado por mais 30 dias, né? Então está aqui para você, questão de concurso, cara, atenção. O cara foi nomeado, então ele tem 30 e mais 30 pela LOPEB, não é isso? Ok, 30 e mais 30, atenção, tá? Se ele não tomar posse, aí o examinador vai falar assim para você, ele será demitido. Não. Será exonerado, não. Então, aquele ato governamental que nomeou o cara, aquele ato será tornado sem efeito. Isso cai em concurso. O cara vai tirar a palavra sem efeito, vai colocar aqui exoneração, demissão, tá? Tudo menos sem efeito. Sem efeito que é o correto. Fechou? 10, né? Professor, outra situação. Vem comigo. Eu estou nos Estados Unidos, tomei posse. Eu sabia que ia tomar posse, que ia ser nomeado. E aí, professor? Estou lá, não estou aqui. Pode você constituir uma procuração específica. Ó. A posse poderá ser efetivada mediante a procuração efetiva. Gente, isso aí cai muito em todos os concursos, tá certo? Todos os concursos, tá? Esse é um dispositivo previsto na 8.112, também está previsto na LC 04 e também na LOPEB, né? 4. No ato da posse, o profissional da educação básica apresentará obrigatoriamente declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Então, está aqui para vocês, no ato da posse, um dos documentos necessários para a apresentação, para confirmar você no cargo, é a declaração de bens. E você tem que ter uma declaração que não ocupa outro cargo público, porque tem as regras de que a regra geral é de não acumular, não pode acumular, né? Só que sabemos que o professor tem a prerrogativa, né? Artigo 16, muito importante, olha só. A posse em cargo público dependerá e comprovada a aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante suspensão médica oficial. Ou seja, para você tomar posse, meu filho, você tem que ter lá, passar por exames físicos e mentais, né? Isso aí. Ó, e ainda é da rede oficial, tá? Oficial. Está aqui para vocês aqui, né? Esse aqui é dispositivo também normal, tanto na LC 04, tanto também na 8.112 e aqui na LOPEB. Vamos treinar um pouquinho? Vou trazer um exercício para vocês. E já disse na primeira aula, mas eu quero reforçar para vocês o seguinte, se vocês tiverem aí as outras provas da LOPEB, alguma coisa, cara, por favor, encaminhe para o meu e-mail que eu quero corrigir essas questões para vocês aí. Vem comigo aqui. SEDUC MT, CESP 2017, professor, né? Olha o tamanho do comando da questão, cara. Quando o examinador faz isso aqui, ele quer cansar o candidato. Vamos lá. Há 2 semanas, Marcela foi nomeada para o cargo público na administração direta do estado de Mato Grosso e precisava ficar por mais 2 meses em São Paulo. Ó, então, ele foi nomeada há 2 semanas. Ó, 2 semanas ela foi nomeada e ela já faz 2 semanas e ela precisa ficar 60 dias em São Paulo, tá? Para concluir um curso de especialização. Um curso de especialização. Nós já sabemos que esse curso de especialização não cabe o quê? No curso de especialização não cabe aí caso fortuito nem força maior. Tá? Ela perguntou a um amigo advogado se isso seria possível. Né? Em resposta, o amigo lhe disse que, a partir da data da nomeação, ela tinha um prazo de 30 dias para tomar posse. Mas esse prazo poderia ser prorrogado por mais 30. Até aqui está certo. Né? Pode ser 30. Caso ela solicitasse, tudo bem. Ela pode solicitar, mas somente nos casos de ter força maior ou caso fortuito, que não se enquadra aqui. Além disso, segundo esse amigo, ela poderia tomar posse mediante procuração e entrar em exercício em 30 dias. Vamos lá. Ela pode tomar posse por procuração? Pode. Ela pode entrar em exercício em 30 dias? Segundo a LOPEB, sim. Né? Agora, o exercício no tocante lá na lei complementar 04, são 15 dias. Ok? Então, vou colocar aqui ó, uma marcação.
após a data da posse. Portanto, seria plenamente possível que ela permanecesse em São Paulo pelo tempo necessário para a conclusão do curso de especialização. Verifica-se nessa situação hipotética de que o amigo de Marcela se equivocou ao se afirmar que o prazo para tomar posse é de 30 dias. O prazo para tomar posse é de 30 dias. Né? B, o prazo para tomar posse é prorrogável. Sim, ele é prorrogável, mas está errado. Mas por caso força maior ou fortuito. Né? C, é possível tomar posse mediante procuração. Correto. Né? Está correto aqui. Né? Opa, vamos lá. Ele se equivocou, né? Pô, tá aqui, ó. Ele se equivocou, né? O prazo para tomar posse é prorrogável, verdadeiro, tá? O prazo para tomar posse mediante procuração, verdadeiro. Ela poderia entrar em exercício em até 30 dias após a data da posse, né? Após a data da posse. O que acontece aqui, gente? Essa aqui também está verdadeira, né? Isso que diz a LOPEB, tá? Agora, o prazo para tomar posse é de 30 dias. Está errado essa aqui, porque é no mínimo 30 dias. Tá? É no mínimo 30 dias, isso que está escrito lá no edital. Então, a letra aqui é a letra A, ou seja, o cara que fez essa questão aqui é uma pessoa que leu a LOPEB e leu também o quê? A Lei Complementar 04. Questão top de linha aí, alto nível essa questão. Bacana? Ok, né? Ama-se mais que se conquista com esforço, né? Olha aí, ama-se mais o que se conquista com esforço. Benjamin, olha aí, né? Ama-se, ou seja, você tem que amar-se mais do que a conquista do esforço, né? Não gostei muito desse cara aqui não, né? Vamos embora, né? Valeu, até a próxima aula. Fui, tchau. Clique like.